a aplicação nos Estados Unidos, porque o que aconteceu lá, Alan, muito do que você está dizendo, o que aconteceu nos Estados Unidos foi o seguinte: eles criaram, através do sistema de vouchers, uma consequência nos Estados Unidos, que foi a abertura, não apenas a abertura de escolas privadas, como também a abertura de modelos de ensino. Onde nos Estados Unidos, quando eles passaram a aplicar um sistema de vouchers, começaram a surgir uma escola católica, uma escola batista, uma escola com um sistema mais voltado para as artes, uma outra escola muito mais voltada para as ciências exatas. E aí o que acontecia? Como o pai do aluno era detentor, digamos assim, do passe do aluno, porque ele detinha o voucher e ele, no fim das contas, é quem paga, ele acabava escolhendo: não, meu filho tem mais aptidão para exatas, ele vai ser engenheiro e tal, vou colocar ele nessa escola aqui. Ou seja, o que a gente está vendo é que o Paulo Guedes, que não é o cara da educação, estamos falando aqui do cara da economia, a gente vê que o Paulo Guedes ele está voltado para, no fundo, sempre chegar a uma maior liberdade do indivíduo. Ele quer que o indivíduo no Brasil tenha mais liberdade, em contraponto à realidade que nós temos hoje na educação, que é um ensino público que, na verdade, tem dono. A educação no Brasil ela não é pública, a educação no Brasil ela é dos sindicatos. Os sindicatos parece que se tornaram proprietários da educação brasileira. Esse posicionamento de buscar uma maior liberdade individual, de buscar uma abertura não apenas de escolas privadas, mas de modelos de ensino dentro da escola privada, o que você acha que isso tem a trazer para o Brasil? E outro ponto, se você acha que nós estamos numa situação em que é possível falar disso, ou se hoje, apesar disso ser realidade em outros países, para nós ainda é uma utopia levantar esse tipo de discussão. Eu acho perfeita a colocação do ministro. Acho que esse é o debate que a gente precisa fazer, né? Dar liberdade de escolha, porque o papel do Estado, de novo, né, é garantir acesso à educação, não é dar a escola, mas dar a liberdade de escolha para aqueles que não têm acesso, que não têm como pagar, mas que podem ter a sua opção. Eu quero que meu filho estude nesta escola, como tu dissesse, cuja ênfase é maior em exatas, ou nessa, que é uma escola batista, ou uma escola judia, ou uma escola evangélica, cujos valores de vida, os princípios, estão de acordo com os meus valores familiares. Eu quero que meu filho estude aqui. O que ele vai aprender é a mesma coisa, mas vai conviver com pessoas que têm os mesmos valores. Ter liberdade de escolha. E aí, refletindo um pouco sobre essa proposta do Paulo Guedes, quer dizer, tem várias razões pelas quais esta votação não deveria estar acontecendo hoje. Primeiro, porque a gente está no meio de uma pandemia. É óbvio que esse debate não está sendo feito da maneira que deveria, não é, com debates presenciais. Por mais que ele esteja acontecendo desde o ano passado, a votação agora, no meio deste ambiente, não faz sentido. Inclusive porque, como eu falei, a gente vai assistir os reflexos dessas mudanças que estão acontecendo e foram aceleradas por conta da pandemia, inclusive reflexos para a educação. Não tem sentido consagrar agora um modelo como único para os próximos 15 anos, 10 anos, 20 anos, porque a gente não muda a Constituição a toda hora. Depois que a gente coloca lá, principalmente que a gente coloca a destinação de recurso para salário, tirar da Constituição, mudar a Constituição, é uma dificuldade estratosférica. A gente já viu isso na reforma da Previdência e na própria reforma administrativa, que tem dificuldade de avançar no Congresso. Essa é uma razão. A outra razão, inclusive, é porque o próprio ministro Paulo Guedes entrega hoje, se não me engano, uma proposta de reforma tributária do governo, né, que se soma às outras duas que já tramitam no Congresso. Nós vamos mudar. Eu não tenho nenhuma ilusão de que a reforma tributária vá proporcionar diminuição de carga tributária, até porque enquanto a gente não diminuir este Estado de tamanho mastodôntico, paquidérmico, não será possível diminuir a carga tributária, porque ela é reflexo do tamanho do Estado, ela acontece para poder financiar este Estado. E a gente precisa de uma reforma administrativa, de outras reformas, para que a gente possa enxugar o Estado e aí, portanto, ter espaço para redução de carga tributária. Mas, se a gente puder avançar na reforma tributária com a simplificação dos impostos, que pode mudar, inclusive, o modelo de repartição dos impostos, isso já será um avanço. Então não tem sentido consagrar agora na Constituição este modelo do Fundeb, né, porque ele pode ficar defasado no ano que vem. E terceiro, eu não estou vendo o ministro da Educação nessa discussão, parece que ele está com Covid. Eu vi essas notícias na segunda-feira, não sei se... Ele está com Covid. Mas o ministro da Educação tinha que estar lá discutindo isso, à frente do processo. Então, por que votar hoje? Por que o governo fechar um acordo para votar agora? O próprio ministro da Economia tem dado, quer dizer, este argumento que permite, não há nenhum problema em adiar esta discussão para o próximo mês ou para os próximos meses e garantir
recursos para o ano que vem, já que o Fundeb se encerra em 2020, então garantir o financiamento para 2021, mas discutir, depois da reforma tributária, depois de passar da pandemia, com o Ministério da Educação à frente, pelo governo, à frente dessa discussão, discutir para uma reforma que tenha a sua vigência para a partir de 2022. Então, eu acho que o ministro Paulo Guedes está absolutamente correto aí nessa linha de raciocínio, e ele deveria, espero que faça, pegar o telefone, ligar para o presidente da República e pedir que adie essa votação, né? Eu quero responder aqui a uma internauta que provavelmente não é seguidora nossa, mas eu quero muito dar uma resposta para ela, para que ela possa entender, né? A Jerusa, coloca a câmera em mim aqui que eu quero falar só com a Jerusa aqui. É a Marta Jerusa Ferreira. Ela falou assim, eu entendo um pouco a dor dela, tá? Ela disse assim, não, mas aqui não é Estados Unidos, aqui é Brasil, é outra realidade. Ela botou blá blá blá. Mas calma, eu entendo um pouco a realidade dela. Ela nunca pisou nos Estados Unidos. Não tem como condenar. Agora, Marta Jerusa Ferreira, deixa eu te explicar uma coisa. Eu cuidei de moradores de rua durante 6 anos da minha vida. Eu sei o que é Brasil, tá? Eu morei em Barretos, cuidando de moradores de rua com câncer. Eu morei em Cruzeiro, cuidando de... Sabe o que é trecheiro? Você sabe, Marta Jerusa Ferreira, o que é trecheiro? É o cara que anda nas BRs e fica precisando de comida até chegar no lugar onde ele quer ir, né? Os trecheiros ali vinham do Nordeste, caminhavam ali na Dutra para ir para São Paulo. Eu morei em Betim, BH, Sete Lagoas, cuidando de moradores de rua. Eu morei em Fortaleza, cuidando de pessoas em chácara, em casas de triagem, pessoas com escária. Sabe o que é escária? Quando você fica muito tempo na cama, aí vem aquela ferida que nasce dentro do corpo e vai indo para fora, e você tem que ficar tirando a necrose. Então, eu já contei bicho que você tira da perna de um morador de rua quando a mosca pousa na ferida dele, come toda a perna dele e fica só o músculo. Então assim, eu tô só dando esse histórico, não é pra dar carteirada não. É pra dizer que eu conheço a realidade brasileira, não só a realidade americana. Tudo bem? Até aqui? Então olha só, Marta Jerusa Ferreira. Você já deve ter visto escolinhas dominicais, certo? Você já deve ter visto escolas de catequese, certo? Essas escolas não podem ser uma escola de ensino fundamental porque o governo não deixa. Deu para entender, Marta, querida? Hoje no Brasil, as maiores ações caritativas são feitas por espíritas, por protestantes, católicos, e eles não podem... É uma dificuldade enorme abrir uma escolinha para ajudar crianças carentes, órfãos. É uma burocracia absurda. É norma atrás de norma. É lei pós-lei. Você tem todo um corpo impossível de você falar assim, ó, isso aqui é uma escolinha. No máximo que hoje dá para fazer é você criar tipo um Kumon, que é uma escolinha de reforço. E aí você não pode botar o nome de escola, senão se alguém souber pode te denunciar, você tá ferrado. Então, o que a gente está discutindo aqui, querida, não é, vocês foram nos Estados Unidos, vocês não entendem a realidade brasileira. Pra cima de Moá, não. Pra cima de mim, não. Já morei nos Estados Unidos, mas já fiz trabalho dentro do Complexo da Maré. Pode perguntar a todo mundo na Passarela 9 lá, vocês não me conhecem. Até os traficantes sabiam que era a gente que estava entrando e deixava a gente entrar. Então, pra cima de Moá, não. Né? Você hoje não pode abrir uma escola privada. É difícil você conseguir ter apoio de uma prefeitura para você poder criar uma realidade de uma escolinha de associação. Você não pode juntar 10, 15 amigos, pedir doação para uma empresa para poder manter uma escolinha e dar aula para crianças pobres, porque a legislação e as normas são quase impossíveis de serem cumpridas.